Dependência emocional é o tema da live de hoje, o olhar da Miranda. E eu quero falar para você, começar abordando e perguntando: será que você é tão independente emocionalmente quanto você imagina? Ou será que você é tão dependente emocionalmente? Será que você não é uma pessoa codependente? Será que você já encontrou o amor real de verdade? Aquele que satisfaz não só o seu ego, mas a sua alma. Quero dar as boas-vindas a quem está chegando por aqui. Já compartilha essa live porque vai ser muito legal. E você vai descobrir coisas sobre você mesma que você nem imaginava. A começar, um dependente emocional, normalmente ele tem uma idealização do outro. Essa idealização, ela pode ser sim de um par romântico, mas ela pode ser também em relação ao pai, à mãe, aos irmãos, à família, aos filhos. É aquela pessoa que vê o outro sempre com um filtro diferente do que essa pessoa de fato é. Aquela mãe romântica que vai ver o filho abusivo, o filho que não respeita, desrespeitoso, sempre com um olhar amoroso demais, idealizador. Ou então aquela mulher que olha para o marido e percebe no marido uma pessoa fantástica, mas lá no fundo ela sabe que esse homem trai, mente, manipula e não passa daquilo que eu chamo de um Dom Juan de merda. E lembrando que Dom Juan de merda não necessariamente precisa ser um homem e também não precisa ser necessariamente um namorado ou um marido. Pode ser pai, mãe, filho, papagaio, cachorro, periquito. Pode vir também ser do sexo masculino, feminino ou qualquer combinação que haja e que se denomine agora. Essa pessoa que tem dependência emocional, além dessa idealização do outro, e talvez até por conta dessa idealização do outro, ela vai ter uma submissão em relação às necessidades do outro, aos desejos do outro. É aquela pessoa que sempre acaba acatando ao que o outro quer, não por um combinado entre os dois, mas por uma necessidade exclusiva da outra pessoa. Ou seja, ela basicamente anula quem ela é, pensando ou em prol do relacionamento. E aí pode colocar desculpas como os filhos, como a falta de trabalho, como medos que são reais, inclusive. Por exemplo, o abandono, ou então de os filhos ficarem longe do pai, por exemplo. Claro que isso é real, mas essas pessoas vão calçar essa decisão nisso. E a gente sabe que muitas pessoas já se separaram. A gente sabe que os filhos não podem ser desculpas para você continuar com essa pessoa. Então, ao longo dessa live, você vai descobrir mais elementos, não só para identificar essa dependência emocional, ou eliminar de vez e dizer: nossa, eu achei que eu era dependente, mas não sou. Perceber a diferença entre a dependência emocional e a codependência e entender como você deve ser como se colocar num patamar de poder a ponto de atrair o que você realmente merece para sua vida. E essa pessoa que tem essa dependência e que não está conseguindo fazer esse movimento, ela tem uma necessidade grande dessa permanência do outro na vida dela por conta do medo do abandono. E o medo do abandono, ele pode ter vindo desde a infância por um abandono dos pais. E veja, esse abandono não necessariamente pode ter sido real. Não necessariamente a mãe pode ter saído de casa separado do pai, ou o pai saído de casa separado da mãe, ou você ter crescido sem essa figura paterna ou materna, ou sem ambos, de repente num orfanato, na casa dos avós. Essa sensação de abandono, ela pode ser só uma sensação. Quando, por exemplo, o bebê tinha uma necessidade não atendida e o pai e a mãe tiveram que se ausentar por estar trabalhando. É uma percepção da criança, não necessariamente algo que tenha de fato sido como o abandono como a gente conhece. Por isso é tão difícil a gente entender o que aconteceu na infância, porque é a percepção de uma criança que você já não é mais e de uma memória de coisas que talvez você nem lembre mais. Porque aquela mente daquela criança era imatura demais para realizar isso num pensamento e muito menos colocar em palavras agora na sua versão adulta. Pare e pense quantos traumas você consegue verbalizar de fato. Quem já fez terapia, quantos traumas você precisou de várias sessões de terapia para conseguir
elaborar eles, entender eles, identificá-los e depois passar a vê-los. Não necessariamente ainda tratá-los. Porque muitas vezes você sabe do trauma. Muitas vezes você identifica o trauma, você só não sabe o que fazer com ele. Tem uma aluna minha do Método Livebook que mandou uma mensagem para mim essa semana e ela disse: Miranda, aconteceu uma situação na minha família com o meu marido e eu fiquei super chateada com ele tinha saído, eu sabia que estava tudo bem, mas ele não voltava para casa, eu estava numa situação complexa que eu conseguia resolver, mas ele não vinha para casa logo e aquilo me incomodou demais. Eu disse: qual é o teu medo do abandono? Qual é o medo de você ficar sozinho, não dar conta? Você está fazendo algo que você conseguia? Sim. Então qual é a necessidade do outro na tua vida neste momento? Será algo que você conseguia resolver? Aí ela disse: pois é, eu já vi esse medo do abandono na terapia, eu só não sei como lidar com isso ainda. Mesmo depois de anos de terapia. Imagina, se uma pessoa que faz terapia consegue identificar isso, imagina uma pessoa que não faz terapia. Por isso eu sempre digo, eu não sou terapeuta, mas faça terapia. É imprescindível para você poder entender os seus demônios internos. E muitas vezes até identificar eles antes de entender. Porque se você não identifica, como é que você quer compreender? Esse medo do abandono, então, ele pode ser real mesmo e ele pode ser a fantasia de uma criança que permanece pensando nesse medo do abandono. E que, na verdade, se você parar para pensar, nem existe, porque você vai estar só. Isso faz parte da natureza humana. No fundo, aquela noite escura da alma, aquele deserto pessoal, você vai atravessar sozinho, é impossível fazer com alguém. Não tem como, você precisa matar essa sua ingenuidade de acreditar que alguém vai trazer para você algo que é seu, que você já tem dentro. Que você já nasceu com essa possibilidade ou você criou exatamente pelas experiências tidas, pelos traumas tidos e que você precisou, talvez lá na infância ou depois, nos traumas adquiridos mais tarde, sobreviver a eles, resolvê-los. Só que sozinha pode ser que você tenha resolvido de uma forma não tão positiva para você. Ou você achar que resolveu isso e você não resolveu de fato. Por isso, a necessidade da terapia. Se você já está fazendo terapia, eu convido você a assistir a aula gratuita do meu método, do meu curso aplicado ao meu 5º livro, seja um assunto que você domina, para explorar as quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. E essa aula é gratuita e está lá no link da bio. Acesse isso. Além desse medo do abandono, uma pessoa que tem dependência emocional, ela tem uma falta de poder pessoal. Como eu disse, quem tem essa dependência acredita que a solução está no outro, que a completude está no outro. E, portanto, tem essa falta de poder pessoal, não acredita, não consegue ver que a solução está dentro de si e desenvolve, ou já tem desenvolvido desde a infância, esse medo do abandono, de ser abandonado, de estar só em algum momento. E se você não assistiu a minha live sobre poder pessoal, assista. E semana passada eu fiz uma live sobre solidão, que é poderosíssima. Você só vai entender o seu poder pessoal por ser pessoal, sem interferência de ninguém. Portanto, aproveite o seu momento de solidão. Aproveite esse momento que traz tanta riqueza do mergulho para o único sentido que faz sentido de dentro. Pare de buscar fora as suas respostas. Aprenda a fazer as perguntas certas. Aliás, uma das próximas lives, um dos próximos temas está entre ansiedade e perguntas certas. Escreve aqui qual deles você prefere para eu dar prioridade para esse tema para a gente conversar no sábado que vem. Aproveite esse momento de solidão para você explorar esse poder pessoal. E assista tanto a live de solidão quanto a live também de poder pessoal, porque elas estão riquíssimas em conteúdo e em como você perceber o seu poder pessoal dentro de você. E que você não está sozinho, que você não precisa do outro. Que você não precisa buscar fora esse preenchimento, porque você já nasceu completo. Aliás, eu me tornei escritora, eu digo que eu me revelei escritora através da trilogia Paris Saint-Exupéry. E por que revelei? Porque eu já tinha essa escritora dentro de mim. Eu não fiz nenhum curso sobre escrita. Eu não fiz mais do que você fez a respeito de redação do que na escola, em escola pública ainda. E por que eu falo isso? Porque eu me revelei escritora, essa escritora já estava dentro de mim, ela não foi ensinada, ela já existia.
O que existe dentro de você que você não está deixando vir à tona, que você não está deixando esse poder ser mostrado. E eu descobri essa escritora quando eu parei para escrever a trilogia Paris Sans-Eiffel, que eu nem sabia que se tornaria uma trilogia. E a pergunta central, cada livro da trilogia tem uma pergunta. A pergunta de Bramari, Desespero do Desejo, é: você acredita no amor? Ela não acreditava. Que aqui eu falo muito do romance, desse olhar para fora. Só que esse olhar para fora começa a ser mostrado que o único sentido que faz sentido é o de dentro, no segundo livro, que é o Meandro, a Desordem do Amor. E a pergunta de Meandro é: você já tentou esquecer alguém? E mostra aqui neste livro o quanto a gente precisa fazer esse movimento para dentro, descobrir o nosso poder pessoal. Para que você possa submergir desse mergulho para o único sentido que faz sentido, uma pessoa completamente diferente de tudo que você imaginou para você e muito mais poderosa. Uma pessoa que vai precisar se reapresentar para quem você conhece, de tão diferente que vai ser, de tão melhorada que vai ser. E aí eu falo isso no Sansara, os ciclos da evolução. E a pergunta do Sansara é: você sabe qual é o maior desejo do ser humano? Aliás, você já parou para pensar qual é o maior desejo do ser humano? Amor? Riqueza? Poder pessoal? O que mais? O que pode ser o maior desejo do ser humano? O que pode estar acima de qualquer coisa que a gente queira? Por que a gente veio? Qual é o propósito da nossa existência? Sansara responde isso de uma maneira brilhante. E foi durante esses 3 livros que eu percebi essa escritora poderosíssima que eu era e que eu não estava deixando aparecer por conta das vozes externas que me diziam quem eu deveria ser. Você precisa fazer uma faculdade. Eu não queria fazer uma faculdade, mas eu precisava fazer uma faculdade. Veja, meu primeiro marido, na noite que a gente se conheceu, foi num lugar bem inóspito, inclusive, foi numa boate, imagina. Como dizia minha avó, e nem sempre ela estava certa. Você não conhece ninguém que preste na noite. E eu conheci meu primeiro marido, uma pessoa, um homem fantástico, super decente, um homem de verdade, uma pessoa maravilhosa. E ele disse pra mim que ele só ficava com mulheres que tivessem faculdade, que estivessem ou cursando ou nível superior. Olha como a gente tem na nossa mente, isso tá começando a reduzir por conta da dificuldade dos jovens de hoje de ficar tanto tempo numa sala de aula ouvindo sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto, e essa necessidade de diversidade que eles têm. Mas veja, eu ouvi a vida toda: só quem tem faculdade se dá bem na vida. Então eu fui fazer faculdade. Como eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, eu escolhi educação física, que era mais barata e era a única que era de manhã, porque eu trabalhava tarde e noite num shopping. Essa história tá no Seja um Assunto que Você Domina, eu conto parte dessa história nesse meu livro aqui, que virou curso, porque tinha tanto conhecimento, tanta coisa que eu queria falar nele, que eu percebi que se eu falasse tudo que eu queria falar, ele ia dar um livro de 1000 páginas. Então, o que eu fiz foi fazer um resumo dentro do livro, um pupurri dessas 100 ferramentas, elas estão todas listadas aqui, esse livro é meu. Por isso que ele tá todo riscado, ele vai pra edição, então, pra segunda edição, então ele tá todo riscado, que são as ferramentas que faltaram, olha só. E nesse livro, essas 100 ferramentas viraram curso porque eu só dou uma passadinha nelas. E eu conto essa história de quantas vozes na minha mente eu ouvia que não eram minhas, que diziam quem eu deveria ser. Uma boa menina que cursasse um curso superior, que casasse e permanecesse com aquele homem para sempre, que tivesse filhos, que aceitasse aquela vida que se impunha através da sociedade, através dos outros e não da minha necessidade. Então, lá em Paris, essa história também está no meu perfil. Se você quiser conhecer a minha história, tem um vídeo sobre isso, em que eu me apresento. Mas lá em Paris, eu estava a trabalho e no dia 13 de outubro de 2017, eu não conhecia a torre, apesar de estar lá a trabalho. E eu pensei, cara, estou exatamente como Paris Sans-Eiffel. Estou como Paris sem Eiffel. Tá faltando o brilho. Tá faltando a cereja do bolo. E essa sua dependência emocional é muito calçada nessa cereja do bolo que falta.
Só que você acha que a cereja do bolo que falta está em alguém. E às vezes não é em alguém. Aliás, nunca é em alguém, é em você. Foi lá que eu descobri essa Miranda escritora. Foi lá que eu percebi esse poder pessoal e o quanto a minha vida ia mudar a partir de então. Só que eu não sabia como esse caminho se desenrolaria. E aí passou 2018, passou 2019, 2020, quando o mundo todo parou e eu tive que parar também, aconteceu o grande milagre de eu sentar para escrever essa trilogia. Sem nem imaginar, porque eu tava imaginando a história, mas amanhã eu vou para Marte, assim, não era uma coisa muito desenhada na minha mente. E aí eu descobri esse poder pessoal, que isso estava dentro já. E desde então eu venho trabalhando isso em mim. Essa dependência emocional que a gente tem é a falta dos as da inteligência sedutora. Essa foi a segunda live do Método Livebook, a segunda aula do Método Livebook, esse curso que eu dou do Seja um Assunto que Você Domina, em que eu falei sobre todos esses as, o que eles são, como explorar eles, como demonstrar eles, como você treinar eles todos os dias. E esses as são vários. Coloquei aqui alguns: autoestima, o amor próprio, o autocontrole, a autoconfiança, a autoconsciência, a autossuficiência, a aceitação, o autocuidado, o autoconhecimento. São todos as que a gente precisa. O A do autoconhecimento, o A do autocontrole, o A do amor próprio. Aliás, amor próprio também é uma live que já está no meu perfil. Se você quiser assistir essa live, tá gravada, tá salva. E nos destaques da bio tem todas as lives que eu fiz até agora com esses temas desse novo perfil de Instagram. Porque quem não sabe, esse perfil foi trocado em novembro do ano passado. Então ele é bem recente ainda. E eu acabei colocando todas as lives desse novo perfil salvas no mesmo destaque. Então vai ter a live sobre amor próprio, sobre o poder pessoal, sobre a criança ferida, sobre vários temas que a gente tem falado. Essa live vai ficar salva lá também e as próximas também. Se você tiver assuntos, temas que você queira saber o meu olhar, não como terapeuta, não como psicóloga, não sou, mas como escritora, escreve aqui nos comentários pra gente colocar nessa listinha e discutir em algum momento. Essa falta desse poder pessoal, que é a falta da inteligência sedutora. Inteligência sedutora nada mais é do que você ter uma identificação das suas emoções, um gerenciamento emocional através do estado pleno de presença, de você conseguir se manter no momento presente. E então você tem um crescimento pessoal tão alto, tão elevado, preenchendo a si, que você transborda isso, você ultrapassa o ser que você é e você chega no outro. Por isso que pessoas que têm inteligência emocional, pessoas que praticam o estado pleno de presença são irresistíveis. São aquelas pessoas que você quer estar perto, são aquelas pessoas que você quer ouvir cada vez mais, porque elas têm o que dizer. Diferentemente de uma pessoa carente que fala por falar, uma pessoa que tem inteligência sedutora bem desenvolvida, ela sabe o momento certo de falar. Ela sabe o que dizer. Ela sabe o momento certo de chegar e o momento certo de se retirar. Por isso esse estado pleno de presença, que é o momento presente, sem se deixar levar pelas dores do passado e pela ansiedade do futuro. O momento presente é o único momento que a gente tem poder pessoal. Se nós estamos sequestrados no momento presente, a gente acaba perdendo o nosso poder pessoal. E essa perda do poder pessoal, do autocontrole, do amor próprio, do autoconhecimento, da autoconsciência, da percepção de quem você é, torna você uma dependente emocional. Porque você acredita que quem detém o controle é o outro, ao invés de você trabalhar o seu autocontrole. Você acredita que você precisa do amor do outro, a validação do outro, ao invés de você trabalhar o seu amor próprio. Você precisa da validação do outro para você, porque você não consegue entender a autoaceitação de quem você é. Você precisa dessa validação do outro porque você não tem autoconfiança. Você precisa que o outro confie em você para mostrar para você que você pode fazer aquilo, que você pode ser aquilo. Você acredita que o outro vai preencher você porque você não tem autossuficiência. Você não se sente suficiente. E aí você
depende das emoções do outro. Veja, dependente emocional. Se você depende das emoções do outro, quando o outro está triste, você está triste. Quando o outro está alegre, você fica alegre. Você, ao invés de ter esse poder sobre as suas próprias emoções, compreendendo-as, identificando-as e tendo esse centramento de quem você é, você usa o outro como um farol para iluminar o seu caminho. Você usa o outro como o norte de onde você deve chegar. Você usa o outro como uma referência. Você não tem autorreferência. Na live sobre solidão eu falei muito sobre a importância da solidão para trabalharmos a nossa referência de nós mesmos, autorreferentes. Os seus valores serem referentes em relação a você. Você ter essa referência, você olha e você sabe quem você quer ser por você, não pelo outro, não por quem disseram que você deveria ser, não por quem falaram como você deveria ser ou como você deveria agir. Aliás, todas as vezes que você ouve o conselho dos outros, você precisa ter alguns cuidados. Primeiro, porque as pessoas vão dar conselhos a partir de quem elas são, dos traumas que elas tiveram e da competência de lidar com essa situação que elas terão. Veja, elas partem do princípio de quem elas são. Por isso que a empatia é um sentimento questionável, porque você não tem como se colocar no lugar do outro. É impossível. Substitua a empatia por compaixão. Você não se envolve no problema alheio e você se dispõe a ouvir e ajudar até onde você pode, sem se misturar. Quando você ouve o conselho do outro, você tem que ter outro cuidado também, que é: essa pessoa vai dar o conselho para uma pessoa que talvez não exista mais. Quantas vezes você ouviu um conselho de uma amiga sua que é lá da infância, vendo aquela menininha da infância? Você ouviu o conselho da sua mãe, dos seus irmãos, porque eles veem aquela pessoa que não existe mais. Se você não é a mesma pessoa da semana passada, como é que você quer que o seu amigo olhe para você como a pessoa que você é hoje? E se você não tem praticado o autoconhecimento e você não sabe quem você é, como é que você julga que o outro tem a capacidade de saber? Olha como nós somos prepotentes e como a gente coloca uma responsabilidade que o outro não tem capacidade, não tem competência de lidar. Às vezes não é só porque ele não quer. Às vezes não é só porque ele tá te sabotando, te boicotando, te sacaneando. Não é isso. Ele não consegue. O Dom Juan de Merda, que é baseado nesse livro, que esse termo foi, né, o Dom Juan de Merda Nunca Mais, ele não vai melhorar porque ele não consegue, ele não sabe, ele não quer fazer esse caminho. Não necessariamente a sua amiga ou a sua família que deu o conselho pra você seja uma pessoa de merda. Mas essa pessoa, ela talvez não tenha capacidade de dar um conselho melhor. Portanto, muito cuidado, não se espalhe por aí com pessoas que não têm capacidade de dar conselhos. Porque se você não sabe quem você é, como é que você quer que a outra pessoa saiba quem você é? Se a outra pessoa não sabe quem ela é, como é que ela tem a prepotência de saber da sua vida? Olha como a gente se espalha, se mistura. Seja a sua autorreferência. Uma pessoa que tem dependência emocional tem referência no outro. Vê no outro, baseia a sua vida no outro. É sempre o outro, esse olhar para o outro. E isso é muito perigoso, porque você está buscando fora aquilo que você já tem dentro. Em Paris Sans-Eiffel, os 3 livros que eu falei, desde Brahmari, Meandro e Sansara, é para mostrar o que você já tem dentro, a completude que você já tem. Aliás, se você não leu essa trilogia ainda, corre no link da bio adquirir e depois me conta. Tem gente aqui que já leu a minha trilogia. O Danilo tá aqui, o Danilo já leu, falou agora bom dia, querido. O Rafa, acredito também que já tenha lido. Deixa eu ver quem mais que tá por aqui, que já é meu leitor desde Paris Sans-Eiffel. Muita gente. Ó, a Alessandra também. A Márcia também. Essas pessoas já leram a trilogia e sabem a riqueza dessa obra. Portanto, leia para te ajudar nesse mergulho para dentro. E sabe por quê que eu falo da leitura? Porque quando você está assistindo a minha live, que além dela ser um conteúdo homeopático e não é super profundo, você está tendo a referência, que sou eu. Você está tendo a minha percepção, a minha interferência.
Quando você tá lendo, por mais que você acredite, como colocou a Jennifer agora, é uma história real, é fictícia, leia e depois eu conto. Aliás, eu acho essa pergunta quase irrelevante, apesar dela ser totalmente importante. Sabe por que importante? Porque quando você começa a classificar o que é real do que é fictício, você começa a perceber que aquilo pode acontecer na vida de alguém. E as histórias mais extraordinárias de Paris Saint-Exupéry, que vocês nem imaginam que poderia acontecer com alguém, aconteceram de verdade. Mas parte dela também é ficção. E por isso é irrelevante, porque a trilogia é para você olhar para você, não para mim, não para minha história. Para mergulhar no sentido que é você. Para usar esse livro como um guia de autorreferencial, da descoberta da referência através da sua autorreferência. Entende? Para de olhar para o outro. Para. O outro existe e você não existe sem que ele exista. E esse é um dos grandes paradoxos da nossa vida. Você não existe sem que o outro exista. Mas, ao mesmo tempo, ele é irrelevante na sua vida. Portanto, pare de olhar para o outro. Olhe para você. Você só vai conseguir enxergar de fato o outro quando você enxergar antes a você. Sabe por quê? Porque senão você vai estar idealizando. E quem idealiza tem dependência emocional. Olha como tudo faz sentido, como as coisas começam é tudo como se fosse uma única engrenagem. O sentido está aí. Na segunda parte dessa nossa live, eu quero falar a respeito do diferencial. Você entender se você é dependente emocional, se você é codependente emocional ou se você está no amor real. Agora diga para mim. Qual é o amor real, hein? O amor pelos seus pais, pelos seus filhos. Ó, o Danilo dizendo, sua trilogia é maravilhosa, eu indico. Obrigada, Dani, querido, ele é um maravilhoso. Um homem, gente, que lê uma trilogia super sexualizada. Meu Deus, Bramar, eu não economizo palavras para falar de sexo. Porque é através desse olhar, dessa necessidade, o adulto percebe a necessidade do outro, lá do complexo de Édipo e Electra, não resolvido com pai e mãe. E esse complexo de Édipo e Electra busca no outro a completude através do sexo, meu bem. Agora, como é que você está fazendo sexo, hein? Só para liberar uma necessidade fisiológica? Ou você está fazendo para o real motivo dele? A conexão. Não sei se você sabe, mas a energia sexual do outro fica em você por anos. No mínimo por meses. Dependendo do nível da interação sexual. E aí imagina que aquela pessoa que você ficou com mais várias pessoas nos últimos dias. E você tenta, num esforço hercúleo, melhorar e você não consegue, porque você tá cheio de energia que não é sua e você precisa remover do anjo tudo aquilo que não é anjo. Agora, voltando à pergunta que eu fiz antes. Qual é o amor real, hein? Eu vou até anotar para responder para você depois, porque eu quero que você pense sobre ele. Se você sabe, me responde aqui nos comentários. Vou anotar aqui para eu não esquecer de falar depois. Eu vou falar para vocês agora a diferença entre o dependente emocional, o codependente e o amor real. O dependente emocional, ele tem uma baixa autoestima. Ele não consegue ter uma estima própria, então ele busca no outro a validação, no outro a percepção de quem ele é. E veja, se você perceber um pouquinho, o Dom Juan de Merda tem isso. Porque o Dom Juan de Merda ele não tem referencial nenhum, ele busca no outro referencial. Ele depende de alguém para ele abusar. Ele não consegue fazer isso sozinho. Por isso que ele tem tantas pessoas que ele abusa. Porque se ele ficar com uma só e se ele perder isso que a gente chama de suprimento. Lembrando que o Dom Juan de Merda pode ser um babaca emocional, um sedutor barato, um irresponsável afetivo, um narcisista ou um psicopata. O que muda entre essas categorias é o nível de maldade dele. Eu até poderia dizer de inteligência, porque o único que é inteligente é o psicopata, tá? Os outros são verdadeiras amebas neurológicas. Eles não pensam, eles simplesmente repetem um padrão como qualquer um faria.
Porque eles não sabem fazer diferente. Por isso que quando você é uma pessoa forte e poderosa, ele não sabe reagir. Porque o padrão dele é ter uma dependente emocional, uma codependente ou uma pessoa que está fragilizada por algum momento. Pode inclusive ser uma mulher super poderosa, mas que tenha nesse poder o tendão de Aquiles. Não é necessariamente só uma dependente emocional. Olha, se a pessoa disser pra você que é sempre uma dependente emocional, sai dessa, tá? Porque você pode ser uma mulher super poderosa que caiu no conto do vigário de um Dom Juan de merda e você ficar achando que você não era nada e você era. Ele te transformou em nada. O Dom Juan sempre vai atrás do brilho do outro, porque ele precisa do outro pra referenciar. Então, o dependente emocional, ele sempre vai ter essa baixa autoestima. Já o codependente acredita que o outro não vive sem ele. Entende a diferença? O dependente emocional olha muito para o outro a respeito daquilo que ele não tem. O codependente olha para o outro quase como uma soberba. E aí começa a brincadeira entre o Dom Juan de merda, que pode ser um codependente, pode ser um dependente, mas sempre vai estar num desses dois, com a dependente emocional ou uma codependente. E sabe por que o Dom Juan de merda prefere? Não é só essa vítima, tá? Uma mulher poderosa pode cair nas mãos do Dom Juan de merda. Mas a preferência do Dom Juan é a dependência emocional, porque ele precisa de alguém para ficar ao lado dele sempre. A dependente emocional, a codependente emocional vai ser aquela pessoa que vai casar com o Dom Juan, porque vai passar pano sempre, porque vai aceitar sempre, porque vai ficar naquele morde-a-sopra o tempo todo. Ela vai casar, ela vai ter filhos, e quando ele for processado por outra mulher que teve uma vida com ele, que achava que ele estava solteiro e ele não vale nada, e ele fala para todas as mulheres que ele é um homem solteiro e ele consegue fazer isso por anos, tamanho nível de psicopatia, essa mulher vai defender ele. A esposa vai defender o maridinho Dom Juan de merda como se a verdadeira golpista fosse aquela mulher que foi enganada. Paz. Olha o nível de inteligência de um psicopata. Os outros são tudo burro, tá? Os outros, eles se perdem e tudo mais. Uma pessoa que é narcisista apenas, talvez nem consiga chegar nesse nível de inteligência, de perceptividade. Porque pra você enganar várias mulheres ao mesmo tempo, casado com elas, uau! Principalmente se elas forem inteligentes. A codependente, a dependente emocional vai ser a burra da história, vai ser aquela mulher que vai estar sempre aceitando tudo, vai estar sempre ali pra ele, vai aceitar as idas e vindas. E desculpa usar o termo burra, mas não tem outro. Aqui não é codependente, no momento que ela perceber que não é dependente emocional, que é uma mulher poderosa, no momento que ela perceber, ela cai fora. Ela cai fora e bota na justiça. Ela não fica. Então, a dependente emocional tem baixa autoestima, a codependente acha que o outro não vive sem ela. Se eu sair da vida dele, quem será ele? Uma merda, como era antes. Porque uma pessoa dessa não vai aprender. Vai continuar sendo uma merda até morrer. E quando morrer, ao invés de você juntar e colocar pra cremar ou qualquer coisa, junta com a pazinha e coloca lá na estribaria, porque nunca vai passar de esterco. Já o amor te traz liberdade. Não depende, não codepende. Traz liberdade nas escolhas, nos limites, nos valores. Ele aumenta, potencializa essa sua liberdade. Se você perceber, relacionamentos que têm codependência ou dependência, até financeira é ruim. Eles não crescem. Ou se crescem, logo serão pegos por algo que eles fizeram de ilícito. Ou não tem felicidade, não tem aquele brilho. Casais que têm o amor real instaurado, eles têm esse brilho porque eles têm o brilho da liberdade. Não precisa prender o outro com filhos, com patrimônio. Não tem nada disso. Uma dependente emocional busca aprovação. Já a codependente, olha o morde-a-sopra, se responsabiliza pelo relacionamento. Se responsabiliza muitas vezes até pelo erro do outro. Ou seja, a dependente fica sempre no lugar quase que de vítima. A codependente, ao mesmo tempo que ela é vítima, ela também é algoz. Ela também vai atacar eventualmente.
E já o amor real respeita os limites, respeita as decisões, respeita a compreensão do outro, o tempo de compreensão do outro. Lembrando que tempo de compreensão, no silêncio, na calmaria, para compreender, melhorar, aprender, evoluir, enquanto indivíduo, enquanto casal, é diferente de tratamento de silêncio. Tratamento de silêncio é aquilo que o Dom Juan de merda faz, sendo homem, mulher, sua mãe, seu pai, papagaio, periquito. É feito para manipular e para machucar você, para humilhar você. Pessoas que fazem tratamento de silêncio saem ou param de falar, retiram a sua presença, a sua fala, ou às vezes até falam com você. Mas você sente a ausência emocional dessa pessoa e isso é feito para machucar você. Para você ficar perdida lá no gaslight. Meu Deus, o que eu fiz? O que aconteceu? E você fica desesperada e essa pessoa simplesmente usa isso para manipular a sua mente. Sai dessa. Se você quer se vacinar contra pessoas e situações abusivas, corre lá no link da bio, adquira o Dom Juan de merda nunca mais. Você não faz ideia de como isso aqui é barato, perto do milagre que vai fazer na sua vida. E depois vem me contar. Aliás, vem me agradecer. Vacina contra pessoas e situações abusivas. Contra sua mãe, contra sua irmã, contra seu pai, contra seu namorado, contra seu chefe, contra uma sociedade abusiva. E você nunca mais vai ver tudo isso da mesma forma. E prepare-se para fazer uma limpa nos relacionamentos de merda da sua vida. Uma dependente emocional acredita que precisa do outro para ser feliz, que precisa do outro para essa completude. Já uma codependente teme a independência do outro. Olha a diferença. A dependente precisa do outro para ser feliz. A codependente, mesmo que não precise, mas ela quer que o outro esteja ali. É aquela pessoa que não deixa você ir, não deixa você sair, sabe? Tem um termo legal para isso, mas não vou falar agora porque é muito chulo. E já o amor real traz segurança. Você toma decisões próprias, você consegue expressar os seus sentimentos, mas isso é feito através de um combinado. E cuidado, porque um Dom Juan de merda que tem um viés, uma característica mais da psicopatia, você vai achar que você está combinando. Você vai achar que a decisão foi sua, mas quando você perceber, você está fazendo tudo do jeito dele. A sua participação é quase nula no relacionamento. Então, muito cuidado. Por isso a necessidade da leitura do Dom Juan de merda. A dependente emocional tem essa idealização do parceiro, como eu falei. Idealiza. Vê o outro através de um filtro. Vê os feitos do outro através de um filtro. Sabe por quê? Porque ele ensinou ela a fazer isso. E quando eu falo ele e ela, gente, eu tô falando porque eu sou mulher, eu tô falando do ponto de vista feminino, mas pode ser um homem, sim. Pode ser um homem sofrendo. Só que a diferença entre um homem que passa pelas mãos de uma pessoa abusiva e uma mulher que passa pelas mãos de uma pessoa abusiva, o homem tem medo da difamação e do ego dele ser ferido. A mulher tem medo da morte. Essa é a diferença. Já uma dependente, enquanto a dependente emocional, na verdade, tem essa idealização do parceiro, a codependente tem a idealização do romance, do casal, daquilo que é mostrado para a sociedade. Sabe aquela pessoa que faz tudo para mostrar que o casamento tá perfeito, mas todo mundo sabe que ele trai, que ele mente, que ele manipula, que ele tem outras famílias e tudo mais, mas ela continua ali firme e forte. É uma codependente emocional que está entre a vítima e o algoz. A dependente idealiza, o outro, a codependente realiza o romance, o casamento, e o amor real traz a evolução. A evolução através do reconhecimento dos erros e dos acertos, individuais, seus e do outro, sem julgamento, mas com evolução. Eu percebo que eu errei, mas eu não fico julgando que eu errei e fico me martirizando. Errei, ponto, tudo bem, beleza, vamos resolver. Essa é a frase que difere uma pessoa de merda que erra de uma pessoa funcional que erra. Vamos resolver e de fato parte para a ação. Porque só a fala também não vai adiantar. No amor real você tem essa evolução, você tem esse reconhecimento dos erros sem julgamento, sem dor. Quando você está num relacionamento de merda com um codependente, com uma dependente,
Vai ter dor sempre, você tá pisando em ovos. Aliás, a primeira característica de um relacionamento abusivo é quando você tem que cuidar o que você vai falar porque aquilo vai ser voltado contra você. Quando você tem que cuidar o que você vai fazer porque aquilo vai se voltar contra você. Uma pessoa que ama não usa contra a outra o passado dela, não usa contra a outra o erro dela, não julga isso de uma forma negativa, mas ajuda a evoluir. Do ponto dela, do lugar dela, não se mete, não interfere, não bagunça, não se mistura e não se espalha. Ajuda do ponto dela. Porque se começar a se espalhar, se misturar, tem dependência ou tem codependência. A dependente emocional precisa de proteção. A codependente, ela acredita que pode proteger o outro. Então, a dependente, de novo, lá no lugar da vítima, lá no lugar da pessoa que precisa do outro, e a codependente é quase uma salvadora. Ela acha que ela vai proteger o outro. De novo, a mulher é aquela que vai lá e defende o marido que não vale nada. A dependente emocional sabe que ele não vale nada, mas não sabe sair. A codependente vai lá e toma a frente. Ela é mais ativa, ela é mais proativa no relacionamento. Entende? Ela é mais proativa até na vida dela. Só que ela continua, apesar de ser proativa, ela continua sem a ação da separação. Ela continua sem a ação de olhar para a vida dela sem o outro. Porque tem codependência. Ela sabe que, de certa forma, o outro depende dela. E veja, se um Dom Juan de merda é um dependente ou um codependente, é claro que ele vai casar com uma mulher assim. Porque vai ter dependência mútua. Aliás, aquela velha história, né? A vítima sempre vai precisar do algoz. Porque o que ela vai fazer da vida dela se ela não tiver o algoz? Como é que ela vai encarar a vida dela se ela não tiver o algoz? Se ela não tiver alguém para ela responsabilizar como aquele que faz mal para ela? Se ela não tiver como colocar a culpa no outro de fazer mal para ela, quando na verdade é ela que tá fazendo mal para ela, sem assumir o poder pessoal que ela tem. Porque o poder pessoal assusta. Porque ele coloca a responsabilidade só sobre você. Ninguém mais é responsável. Você se responsabiliza. A dependente emocional, ela acaba se anulando. E ela vive em função deste relacionamento. Ela mata quem ela é e coloca o outro no lugar disso. Essa é a dependente emocional. A codependente emocional acaba fazendo o mesmo movimento. Porque também se anula em relação ao outro. A diferença é que a codependente tem uma mistura e tem esse morde-a-sopra e tudo mais. A dependente emocional, ela fica mais no lugar num lugar mais passivo, mais de vítima. E em compensação, o amor real, ele tem acordos estabelecidos entre ambos. Não é nem bem ao céu, nem bem à terra. Não é bem uma coisa, não é bem o outro. Não tem anulação. Não tem viver em função de ninguém. Tem um acordo. Mas, de novo, cuidado se você estiver lidando com um Dom Juan de merda muito esperto. Porque você vai achar que você está fazendo um acordo quando, na verdade, você só está aceitando aquilo que ele já propôs. Ele propõe de uma forma, ele propõe de outra, ele propõe de outra. Ele vai vestindo essa proposta com a roupa que vai caber em algum momento e que você vai olhar e vai aceitar. Ou vai vencer você no cansaço. Pessoas abusivas são extremamente exaustivas porque você está sempre cansada, você está sempre pisando em ovos, você está sempre negociando, você está sempre tentando, você está sempre pensando. Você fica nesse gaslighting que é... A pessoa disse, mas disse que não disse. Ela fez, mas disse que não fez. Ela se coloca no lugar de vítima quando, na verdade, quem atacou foi ela. Ela fica brincando desse morde e assopra. Esse morde e assopra é extremamente exaustivo. E é por isso que uma pessoa que está num relacionamento abusivo, que é codependente ou dependente, não consegue sair. Porque não consegue olhar para si. É aquela rã que é cozida aos poucos na água quente, colocada na água mais fria. E quando a água fica fervente, ela não tem mais força para sair. A força dela foi drenada. Já uma pessoa que tenha o amor real instalado, quando ela perceber, ela sai. Porque ela tem esse poder. Ela tá percebendo, ela tá sentindo o cheiro de merda. Ela só não tem certeza de onde vem. Mas a partir do momento em que ela sentir, que ela souber, ela vai sair. Ela vai sair.
Enquanto a dependente emocional tem esse medo do abandono que eu falei antes, a codependente ameaça abandonar. Olha como ela é mais proativa, olha como ela se coloca mais nesse lugar. Ela tem certo poder no relacionamento. No amor real, não tem ameaça, nem de um lado nem do outro. Tem lealdade e fidelidade à construção. Não ao outro só, mas à construção. E se não tiver construção, acaba por ali. Lembrando que a construção, eu não estou falando de patrimônio, nem de filhos, nem de família. Eu estou falando da construção do indivíduo. E uma pessoa que aceita a manipulação, que aceita a mentira, que aceita a traição, não está construindo. Sabe por que eu digo isso? Porque nós fomos ensinadas que nós precisamos ser sublimes em relação a sentimentos negativos. O amor pelo outro precisa ser sublime. Nós temos o altruísmo, nós precisamos colocar o outro na frente. O amor não exige o amor verdadeiro. O amor verdadeiro aceita tudo. Essa é a maior balela que ensinaram para você. O amor verdadeiro negocia sim, porque tem que ter evolução. E se não tem negociação, não tem evolução. Não tem crescimento se não tem evolução, se não tem negociação. Negocia, exige sim e exige que respeite os limites e os valores inegociáveis. Senão não é amor. É codependência, é dependência, é relacionamento de merda, menos amor. Enquanto a dependente tem essa necessidade de demonstrar constantemente, de demonstrações, na verdade, constantes de afeto, quer dizer, ela tá o tempo todo precisando que o outro olhe para ela, que o outro demonstre afeto, que o outro faça. Olha a drenagem de energia que uma dependente emocional causa também. Porque ela precisa que o outro esteja sempre ativo, porque ela tá num lugar passivo demais. Então o outro tem que estar sempre cedendo para ela. E o Dom Juan de Merda adora isso, porque enquanto ele cede um pouquinho, ela tá ali, de 4 por ele. Quando ele para de ceder, ela continua de 4 buscando que ele volte a ceder de novo. Então essa dependente emocional precisa dessa demonstração constante de afeto. Já a codependente, ela usa o afeto como moeda de troca. Ela vai dar afeto se ela receber, senão ela vai dar tratamento de silêncio. Ou seja, já começa a trabalhar no abuso. Não que a dependente emocional não seja abusiva. Muitas vezes ela é abusiva também. Então o afeto, no caso da dependente emocional e na codependente, ele acaba tendo um propósito muito negativo. Não é para crescimento, é moeda de troca. No amor real, não tem o uso do afeto como moeda de troca. O amor real vê o afeto do ponto adulto, que compreende, que ama, mas que estabelece limites e que exige troca. Porque se é para você só doar, esteja sozinho. Não tem necessidade de você estar com uma pessoa que só toma de você e não te dá nada. Nós precisamos ter a lei do equilíbrio, do dar e receber. Senão alguém sempre vai ficar devendo para alguém. E nada é mais dolorido para o ser humano do que dever para alguém. Porque quando você deve para alguém, significa que alguém ficou muito maior do que você. E nós não queremos ficar pequenos, nós não nascemos para ser pequenos. Aliás, se você perdeu outra live interessante de assistir, é a da criança ferida, que está gravada também, está salva. Assista essa live. Principalmente para quem está se vendo na codependência ou na dependência emocional. Porque ambas têm criança ferida aí. Precisa olhar para essa criança ferida. Para como age essa criança ferida e como resolver isso. As minhas lives sempre trazem isso. O que é, como diferencia aspectos do mesmo tema e como soluciona. A dependente emocional percebe a felicidade e a realização no outro. De novo, olhar para fora. A codependente até faz o mesmo movimento, mas ela fica o tempo todo jogando com isso. E o amor real tem independência. Percebe a realização, percebe essa felicidade dentro. Não depende, não codepende do outro.
Aliás, se alguém falar pra você, ai, codependa de mim porque eu dependo de você. Eita! Não faz isso não, sai fora. Não dependa de mim. Que eu não quero depender de ninguém. Eu quero ter a liberdade de amar. Então, quando eu falei em amor real, veja, eu coloquei aqui liberdade, respeito, segurança, evolução, autoconfiança, acordos estabelecidos para o bem de ambos, fidelidade, lealdade, ver o relacionamento do ponto de vista adulto e não da criança ferida, a felicidade e a realização como base em si, não no outro. E isso nada mais é do que amor próprio. É o único amor real. Os outros todos serão por ponto do outro, com referência no outro. É claro que eles existem, mas ele não é seu de verdade. E ele é egóico, sabe por quê? Porque você só ama alguém pelo que essa pessoa está fazendo por ti. Pelo que essa pessoa faz você sentir. Presta atenção. A sua mãe faz você se sentir segura. Se você ama ela e se ela de fato faz você se sentir segura. Ou ela pode te fazer se sentir segura pelo ponto positivo de ela te ajudar, de ela te orientar e tudo mais, ou ela pode fazer isso através de um ponto narcisista, de ela te manipular. E de você achar que aquilo é amor quando não passa de abuso. Mas você pode se fazer se sentir seguro. Pode ser uma segurança da pessoa adulta de perceber isso ou uma segurança da pessoa infantil. Já percebeu a sua segurança qual que é? Seu marido pode fazer você se sentir segura ou se sentir amada, se sentir querida, se sentir desejada. E quem precisa disso é o ego. O único amor que tira o ego, por incrível que pareça, olha o paradoxo, é o amor próprio. Faz sentido? Assista a live sobre amor próprio, sobre poder pessoal, sobre criança ferida. Todas as lives estão salvas lá nos destaques da bio. Inclusive essa aqui vai ficar salva também. A terceira parte dessa nossa live é como sair da dependência ou da codependência emocional. Primeiro, você precisa matar a sua ingenuidade, esse filtro de olhar para os outros através de um ponto ingênuo, através de um ponto idealizador. Quando alguém se mostrar para você, acredite. Não fique pensando, mas foi só aquele dia. Pare de passar pano, mas ele é velho demais, por isso ele não sabe o que faz. Ele é novo demais, por isso ele não sabe o que faz. Mas ele não sabia, ele foi sem querer. Para com isso. Mate essa ingenuidade, essa inocência que olha para o outro através de um filtro. Assuma a sua intuição, a sua segurança, o seu autorreferencial do ponto de vista adulto. A segunda forma, a segunda chave, eu coloquei 6 chaves, né? No material, durante a semana, eu coloquei 6 chaves. A primeira é essa, a necessidade de você matar essa sua ingenuidade. A segunda é você ser o centro da sua própria vida. Seja uma pessoa interessante por fazer coisas interessantes para você. Aquele curso, aquele livro, aquela leitura, aquele estudo, aquele filme que de fato alimenta a sua alma e a sua mente para você ter o que conversar. Porque quando você começa a adquirir o hábito de conversar coisas interessantes, de ser uma pessoa interessante, você detecta uma pessoa que não é interessante no primeiro oi. Oi, linda. Vocês fazem ideia do quanto recebe de mensagem uma criadora de conteúdo que é bonita por dia, dizendo, oi, linda. Ai, como você é bonita. Tá, agora fala uma novidade. Abençoado. Ó o dependente emocional aí. Ó o cheirinho de merda. Quando você se torna uma pessoa interessante, você identifica se o outro se é interessante nos primeiros segundos. E a dependência emocional, a carência, é impossível de existir no mesmo momento que o seu poder pessoal. Uma pessoa interessante não tem carência. Uma pessoa que olha para si, que faz o que é interessante para ela, não tem carência. Primeiro, ela vai encontrar pessoas que também estão olhando para elas, que também estão buscando coisas interessantes. Ela vai encontrar pessoas que tragam esse treino para ela. E quando ela encontrar uma pessoa que não é interessante, ela vai conseguir identificar rápido demais.
E se por acaso você tiver a vida com alguém, você não vai deixar de ser uma pessoa interessante para essa pessoa, nem para si, porque você vai continuar tendo seus interesses. Quais são os seus interesses? O que é interessante para você? Pare de ser um assunto que os outros dominem, passe a ser um assunto que você domina. Quando você é um assunto que você domina, você sabe o que é interessante para você. Você sabe o que alimenta a sua alma, e esse alimento da sua alma permite que você não busque migalhas nos outros. Olha esses 2 livros, como eles estão interconectados. Aliás, os 5, né? A trilogia, os 3 livros da trilogia, o Dom Juan de Merda e o Seja um Assunto, sejam um assunto que você domina, porque vai vir o 6º livro aí, que é Seja um Assunto que você transcenda. Todos eles estão conectados porque eles falam de inteligência emocional, desse estado pleno de presença, dessa inteligência sedutora, desse mergulho para o único sentido que faz sentido de dentro. Da importância de fazer esse movimento, de você fazer coisas interessantes que são para você, mergulhar. Se você não conhece quem você é, se você não pratica o seu autoconhecimento, como é que você vai saber o que é interessante para você? Como é que você vai saber que aquele curso que você está fazendo não é porque alguém disse para você que era interessante? Aliás, se você quer se tornar uma pessoa interessante, o meu curso, o método Live Book aplicado ao livro Seja um Assunto que você domina, com quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, tá menos de R$300 parcelado. Para você aprender esse caminho, porque esse conteúdo é um conteúdo homeopático, imagina o curso completo. Só que você precisa fazer de fato, assistir às aulas de fato, se dedicar a esse mergulho. Porque você se dedica ao outro, e você para de se dedicar a você. Seja o centro da sua própria vida. E aí você vai atrair pessoas interessantes, vai se tornar mais interessante. E vai conseguir identificar pessoas que não são interessantes, pessoas dependentes, carentes, codependentes, Dom Juan de Merda, de longe, porque o cheirinho tá ali, ó. E o que é visto não pode mais ser desvisto. Essa frase que abre o Dom Juan de Merda. Eu disse que cada livro meu tem uma frase, né? Já falei da trilogia. A frase central da trilogia, apesar de cada livro da trilogia ter a sua frase de forma individual, a frase central é: você já sabe o que faria por amor. Agora, o que o amor faria por você? E eu não tô falando do amor do outro, tô falando do amor próprio, o único amor real. O Dom Juan de Merda Nunca Mais tem essa frase: qualquer um pode se acostumar ao odor fétido e permanecer nele pelo tempo que for. Você se acostuma ao abuso. Porém, o que é visto não pode mais ser desvisto. Quando você vê, quando você percebe, você sente o cheiro de merda, mas você se adapta ao cheiro de merda. Mas quando você vê, você não pode mais desver. Quando você vê o abuso, você não pode mais desver. E já o Seja um Assunto que você domina é ser um assunto que você domina começa por ser um objeto da sua própria atenção. Olha só, você sendo o centro da sua vida. Pois não há como dominar o que não se conhece profundamente. Se você não se conhece, como é que você quer sair da dependência emocional? Você nem sabe quem você é. Olha a necessidade de você fazer esse curso. A terceira chave para sair da codependência e da dependência emocional é: aprenda e pratique a sua inteligência emocional. Pratique o estado pleno de presença, essa percepção de quem você é, para então você transbordar isso em inteligência sedutora. E ser inteligente nessa parte sedutora é você ser uma pessoa interessante, você ter conteúdo que interesse, as pessoas pararem para de fato ouvir você. Você sabe qual é a magia de hoje em dia, num mundo que as pessoas consomem conteúdos pequenos, rasos, bobagens? Conseguir fazer com que as pessoas parem para ouvir você. Isso é um milagre. Isso é um verdadeiro milagre hoje. Então, se as pessoas não estão se ouvindo, como é que elas querem se compreender? Como é que elas querem crescer e evoluir? O relacionamento só serve para isso. Esse é a verdadeira incumbência de se relacionar, a sua evolução. Porque o outro vai trazer aprendizados para você. Só que se você fica na dependência emocional, na codependência, você para nisso. Você não pratica a sua inteligência emocional. Você não vai para o estado pleno de presença, você não para observar. Você fica presa no passado ou pensando no futuro, ansiosa pelo que ainda não aconteceu. Você sai desse momento presente. Quem sai do momento presente não tem inteligência sedutora, não consegue encantar ninguém porque não encanta nem a si. E é por isso que você se sente uma fraude, é por isso que você está exausta. Porque você está exausta de ser um assunto que os outros dominam. Você está exausta de receber sempre o que você deve fazer, como você deve agir.
Qual é o próximo passo que você deve fazer? Deve ter. Você está exausta disso. E você é uma fraude, porque enquanto você não for um assunto que você domina, você vai ser uma fraude. É impossível. A quarta chave é pratique a solidão. Assista lives sobre solidão. Por favor. E envie essas lives para as pessoas que você ama. E talvez até para as pessoas que você não gosta, porque você tem que conviver com as desgraças, então é melhor que elas aprendam também, porque elas ficam menos chatas. Elas olham mais para elas e largam do seu pé. Deixam que você viva a sua vida do seu jeito. Pratique a solidão. A solidão é a única forma de você compreender de fato o estado pleno de presença. Porque senão você vai se misturar com os outros, você vai se espalhar por aí, você vai usar os outros como referência para você. A quinta chave é faça terapia. Claro, eu não sou terapeuta, mas eu falo isso sempre, porque é uma forma de você ser encaminhada para o único sentido que faz sentido. Através do olhar de alguém isento, não através da sua mãe que vê você como a filha, não através do seu pai que vê você como a filha, não através do seu marido que casou com essa mulher e conhece alguns aspectos, não através dos seus filhos. Pare de ser amigo dos seus filhos, amiga. Você é pai e mãe, criatura. Pare de se misturar com pessoas que não têm os mesmos objetivos que você. Quando você faz esse movimento, você começa essa prática da sua inteligência emocional, porque você começa a observar os seus sentimentos. Para observar os seus sentimentos, você precisa estar no momento presente. E quando você observa e gerencia os seus sentimentos, você se torna uma pessoa poderosa e interessante. Uma pessoa poderosa e interessante tem inteligência emocional. E por último, a sexta chave é, dentro dessa prática de inteligência emocional, faça o meu curso. O método Livebook aplicado ao livro Seja um Assunto que você domina, com 100 ferramentas sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. São 3 meses de aulas que você vai assistir já gravadas. 3 meses de aulas ao vivo. Aliás, se você gostou desse conteúdo, isso aqui é uma dose homeopática. Você merece mais do que migalhas. É menos de R$300 dividido, parceladinho, e você ainda tem acesso ao livro físico. Desse isso de presente. Você tem uma aula que é só sobre a identificação das emoções sabotadoras. A primeira parte dessa live, dessa aula, tá salva. É uma live que eu fiz aqui no Instagram. A segunda parte, que é identificar as emoções sabotadoras em você e desenhar um plano de ação para resolver essas emoções sabotadoras, fazendo com que elas deixem de ser sabotadoras e usando-as como suas aliadas, a seu favor. É a aula última, então assista essa live de emoções sabotadoras e faça o curso para você ter acesso a todo esse material, que é imprescindível. Mas eu fiquei devendo essa resposta para vocês, né? Do amor real ser o amor próprio. Já dei uma pincelada. Aqui a gente tem 6 chaves para você começar a praticar o amor próprio. E esta sexta chave, você ser o meu aluno, minha aluna, vai com certeza mudar a sua percepção sobre toda a sua vida e sobre o que está em seu entorno. Não sei se você está preparada para isso, mas se você tiver, eu estou esperando você do lado de cada ilha. Essa foi a live de hoje sobre o olhar da Miranda, sobre toda essas nuances que envolvem a dependência emocional, mas o que diferencia uma dependente emocional de uma codependente e do amor real. Se você está chegando agora, assista essa live novamente e encaminhe para pessoas que você ama. E não esquece de deixar aqui nos comentários o que você quer saber o meu olhar sobre. A gente está falando sobre ansiedade, o pessoal estava escolhendo sobre ansiedade. Tinha um outro tópico sobre perguntas certas. E agora veio um clique para mim aqui de a gente falar sobre carência, que é muito parecido com dependência emocional. Você não precisa ser necessariamente uma pessoa dependente emocional, mas você pode ter momentos exagerados de carência, que não te coloquem na dependência, mas que sabotem a sua vida. Espero vocês sábado que vem. E nas minhas aulas, claro.